Como influenciar pessoas? É possível convencer alguém a fazer algo? Isto é, influenciar a mente de outra pessoa? Sim, isso é possível, através do princípio conhecido como sugestão. No vídeo anterior aqui do canal, nós refletimos sobre o princípio da autossugestão. E como o próprio nome diz, é a capacidade de sugerir ou implantar uma ideia em nós mesmos. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre a sugestão, que é a capacidade de influenciar ou implantar uma ideia na mente de alguém, convencendo essa pessoa a agir da maneira que desejamos. E deixando claro que ao aplicar o princípio da sugestão, podem haver consequências positivas e consequências negativas. Desde, por exemplo, um médico aplicando em pacientes com doenças terminais e obtendo a cura, até mesmo estelionatários, ao aplicarem golpes, utilizam o princípio da sugestão. E o intuito do vídeo não é que você saia aplicando esse princípio nas outras pessoas, mas que também saiba quando ele está sendo usado sobre você. E claro, que você tem a capacidade de influenciar as outras pessoas positivamente. Vamos contextualizar o assunto. Certa vez, um professor levou para a sala de aula uma garrafa de 60 ml contendo um líquido incolor. E ao falar sobre o conteúdo do recipiente, ele disse que havia extrato de menta muito forte e que quando abrisse a garrafa, em poucos segundos, toda a sala estaria sentindo o aroma de menta muito forte. Assim o fez o professor. Ao abrir o recipiente, ele virou o rosto, indicando que saía um cheiro muito forte daquela garrafa. E alguns segundos após abrir o recipiente, ele começou a pedir para que os alunos levantassem a mão assim que conseguissem sentir o cheiro de menta. Em pouco mais de 40 segundos, 75% da sala já tinha levantado a mão que estava sentindo o cheiro de menta. Após isso, o professor ingeriu o líquido daquele recipiente, que na verdade continha água e nada estava relacionado com menta. Mas percebo, através do princípio da sugestão, ou seja, de falar sobre o extrato de menta, de agir como se fosse o extrato de menta, alguns alunos foram influenciados a sentir aquele cheiro. Você mesmo deve recordar de algum exemplo onde outras pessoas são influenciadas por algo que alguém está vendo ou sentindo. Por exemplo, o medo. Quando alguém enxerga ou tem a impressão que está vendo algo, está em grupo, ela começa a influenciar os outros, que ouvem um barulho e aí outros começam a ouvir um barulho. Estados semelhantes também estão relacionados com emoções. Quando algumas pessoas estão em grupo e alguma determinada emoção começa a aflorar em alguns, é natural que os outros, ou boa parte daquelas pessoas, comecem a sentir também, como se fosse uma indução emotiva. E isso é mais um exemplo prático do princípio da sugestão. Você também deve conhecer alguém que deve ter um certo grau de hipocondríase, ou seja, que vive com a impressão que está com alguma determinada doença e começa a apresentar aqueles sintomas. Vou dar um exemplo prático. Quando eu era criança, eu achava muito interessante, achava bonito, alguns atletas usarem a joelheira, aquele equipamento no joelho. Então usavam só um e eu achava como um acessório, eu achava bonito. E certa vez me explicaram que para usar aquele acessório os atletas utilizavam quando tinham uma lesão no determinado joelho. Quando criança, eu comecei a utilizar esse acessório no meu joelho esquerdo, sem nenhuma lesão. E sempre que alguém me perguntava, eu dizia que estava com uma lesão no joelho, Na minha adolescência, eu desenvolvi esse problema. Claro, tive alguns machucados, mas mesmo sem ter lesão, eu comecei a desenvolver um certo problema no joelho. Da mesma forma, ao parar de falar sobre isso, ao parar de usar esse acessório, eu percebi que eu mesmo tinha induzido o meu corpo a criar aquela lesão, ou pelo menos agravar o estado de uma lesão que eu tinha, e comecei a fortalecer o joelho e a treinar em cima desse joelho esquerdo. Automaticamente, com o tempo, claro, eu superei essa lesão, que não existe mais no meu joelho. De novo, foi utilizado o princípio da autossugestão, mas assim como eu pude sugerir a mim essa mudança, tanto para o mal da lesão como a cura da lesão, é possível em outras pessoas. Assim também como algumas pessoas que falam muito sobre um câncer, que temem muito determinado câncer ou alguma região, qualquer dor ou nódulo que sintam, acham que essa determinada doença, acabam desenvolvendo isso. E lembre que grande parte das doenças humanas são doenças psicossomáticas e que nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, ele reage muito às nossas emoções e como a gente pensa. Tanto é que
Quando o seu estado emocional está em baixa e você está triste, seu sistema imunológico também está em queda. Facilmente você gripa e você acaba adoecendo. Vamos a um exemplo mais científico de sugestão. Certa vez, um prisioneiro que estava condenado à morte, alguns cientistas resolveram fazer um experimento com ele. Morte por guilhotina. Colocaram ele em uma falsa guilhotina, com uma lâmina real, mas ao liberarem a guilhotina, aquele equipamento que decepa a cabeça, o que desceu não foi a lâmina, e sim uma tábua pesada. E ao tocar no pescoço do criminoso, foi liberado um líquido que se assemelhava em temperatura ao sangue e à viscosidade do sangue. E em um intervalo de tempo de 7 minutos, aquele criminoso acabou morrendo. Percebam, é o princípio da sugestão. Não foi baixada a guilhotina, a cabeça do prisioneiro não foi decepada, simplesmente a sugestão. Ele começou a pensar que de fato tinha caído uma guilhotina, que aquele líquido que derramava sobre seu pescoço era seu próprio sangue, e em 7 minutos aquele prisioneiro acabou morrendo. Seu cérebro foi responsável por sua própria morte. Outro exemplo também da aplicação direta da sugestão é o hipnotismo. Perceba que nem todo mundo tem a capacidade de ser hipnotizado, ou seja, você só é hipnotizado quando você dá o consentimento. Aquele hipnotismo que serve para, por exemplo, modificar um hábito ou implantar um hábito positivo em alguém. Perceba, a pessoa tem que consentir, permitir ser hipnotizado e se deixar levar pelo processo de hipnose, que é o relaxamento das pálpebras, ficar calmo, respirar profundamente, olhar diretamente em um ponto fixo, olhar além. Então o que é que está acontecendo na hora da hipnose? É que a pessoa está baixando suas defesas consciente, está diminuindo a guarda dos seus sentidos conscientes para que aquela ideia seja aplicada. Você pode notar isso em alguns vídeos aqui na internet de hipnotismo, que algumas pessoas conseguem sim ser hipnotizadas, esquecem o próprio nome, que fazem atos, imitam animais. Por quê? Porque elas são suscetíveis à hipnose, elas deram consentimento. Outras, pelo contrário, que têm um senso de defesa elevado, consciente, ficam ativas e alertas e não querem, se recusam àquilo, a hipnose não funciona. O mesmo também se aplica a golpes de estelionato. Algumas pessoas são suscetíveis e outras nem tanto. Algumas pessoas que acreditam que é possível ganhar dinheiro fácil, que alguém vai vir de repente e vai salvar e vai modificar a sua vida, elas são mais suscetíveis a cair em golpes. Quando elas recebem alguma ligação ou alguma mensagem que diz deposite algo para receber algo em troca, e essas pessoas acabam caindo nesse tipo de golpe. Mas perceba, não é tão simples chegar diretamente ao ponto. Essas pessoas criam um contexto. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi preso uma gangue que aplicava um golpe através do mercado de ações, onde eram vendidas ações falsas. Mas essa quadrilha não ia de imediato oferecendo aquelas ações. Elas analisavam toda a vida do indivíduo que ia cair naquele golpe, seus gostos, suas peculiaridades, os hábitos. E isso hoje não é difícil. Basta entrar na rede social dela, no Facebook, no Instagram, e você vai perceber todos os hábitos, o que essa pessoa come, se ela treina, se ela não treina, o que é que ela gosta, como é que ela se veste, quem são os parentes, quem são os amigos, qual a programação e a rotina dela. Se uma dessas pessoas que investir, ela gostava de cavalos, então a quadrilha fazia com que alguém oferecesse cavalos, um passeio no hipódromo, um treinamento, cavalos muito caros, até alugavam isso. E quando a pessoa estava bem relaxada e dizia, pô, de fato eu posso confiar nessas pessoas, era aí onde era vendida as ações falsas e essas pessoas acabavam investindo dinheiro e perdendo dinheiro. Outro exemplo também você vai ver na internet. Algumas pessoas vendendo alguns cursos, algumas promessas de ganhar dinheiro fácil. Perceba que há todo um contexto por trás para lhe deixar convencido de que aquilo é real. Mansões luxuosas, carros de luxo, festas, essas coisas, roupas luxuosas. Isso para no seu subconsciente baixar a guarda e aceitar aquilo como sendo verdade. Mas para que o princípio da sugestão funcione, isso pode ser, para alguns, questão de segundos, minutos, dias e até mesmo meses. Mas como de fato aplicar o princípio da sugestão? O primeiro passo é neutralizar a mente consciente. A mente consciente é uma sentinela, é a defesa do seu subconsciente. Por isso que, se a pessoa permite ser hipnotizada, ela vai ser hipnotizada. De outra forma, para você sugerir algo a alguém, você tem que baixar a defesa dessa pessoa, a mente consciente. Isso me faz lembrar, por exemplo, do discurso de Marco Antônio,
no livro de Shakespeare, Marco Antônio e Cleópatra. Após César, o imperador César, ter sido assassinado por Brutus, Brutus dá um discurso falando sobre o egocentrismo de César, o quanto César era ambicioso. Em seguida, Marco Antônio sobe para dar o seu discurso. A partir do momento que Marco Antônio sobe, se Marco Antônio fala algo que vai agredir Bruto e toda a população que está naquele momento aclamada, inflamada pelo discurso de Bruto, ele pode até mesmo ser assassinado. E como um bom analista que Marco Antônio era, ele começa seu discurso enaltecendo o Brutus, dizendo que Brutus é um homem honrado, que o Brutus é um homem honesto, que trouxe muitos prisioneiros. Então, ele exalta e até confirma parte do discurso de Brutus. E ele diz também no início, que ele fala que não veio enaltecer César, e sim veio enterrá-lo. Mas após enaltecer Brutus, ele desconstrói o discurso de Brutus e começa a apontar as qualidades de César, convencendo todos os espectadores de que César sim é que era um homem honrado e honesto. Essa prática é muito comum e quase sempre utilizada por advogados. Grandes advogados sempre começam, antes de defender o seu réu, enaltecendo as qualidades do seu adversário, ou até mesmo reforçando a explicação, ou a defesa, ou o que o outro advogado estava falando. E parece até mesmo que ele está jogando contra o seu cliente. Mas após expor, ele começa a apresentar o outro lado da história e desconstrói tudo que foi apresentado. Mais um ponto importante para a aplicação do princípio da sugestão é exaltar as virtudes do oponente e só então apresentar os seus argumentos. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante, é nunca criticar e também nunca trazer à recordação lembranças ou emoções ruins. Certa vez, um líder de uma determinada empresa, ao perceber o baixo rendimento de um funcionário, se aproximou e, ao invés de criticar, ele disse: "Nossa, parabéns, você a cada dia está melhorando um pouco mais." No dia seguinte, ele foi analisar a planilha de produção de cada funcionário. E ele percebeu que aquele funcionário ao qual ele elogiou teve um aumento de 25% na produtividade naquele dia. Então percebam, ele sugeriu uma melhora. Naquele exato momento que ele indicou ou elogiou o funcionário, não é que o funcionário estava produzindo mais, mas ele deu uma sugestão através de um elogio. Notem que isso é uma prática utilizada por grandes educadores que jamais criticam seus alunos. Estão sempre a enaltecer as qualidades, estão sempre elogiando. Isso acaba gerando uma certa melhora. É perceber que aquele aluno que é indisciplinado, na verdade, ele só quer chamar a atenção. E se você chama a atenção dele por algo negativo, o que é que o inconsciente dele vai entender? Ah, já sei. Para a professora me notar de novo, eu vou ser indisciplinado. Vou continuar praticando essa ação ruim e aí a professora vai estar sempre me dando atenção. Mas, se em um determinado momento aquele aluno se concentra, por poucos minutos que seja, e você nota isso, enaltece e diz: "Parabéns, fulano, você está se comportando muito bem, a cada dia você vem melhorando, você está cada dia lendo melhor, isso você está sugerindo, e essa ideia dá um reforço no comportamento, então faz com que ele repita. E o último ponto que deve ficar bem claro ao aplicar o princípio da sugestão é que a crença de quem está aplicando, ela deve superar as expectativas normais. Mais uma vez, nós voltamos a falar sobre a relação de confiança, eu diria até mesmo de fé, de acreditar que aquilo é possível. Ou seja, não basta sugerir algo. Se a pessoa ao qual você está sugerindo não crê que aquilo é possível, isso não vai acontecer. O exemplo mais prático disso é a obtenção de curas, por exemplo, por placebo, remédios que são falsos, pílulas de farinha. Quantas vezes alguém está com dor de cabeça e o médico, para evitar passar alguma medicação, que toda medicação tem efeitos colaterais, o médico resolve dar uma pílula de farinha. E a pessoa acredita tanto naquele médico, na experiência, aquele médico é bom, é competente, e naquele tipo de remédio que aquela medicação, mesmo sendo uma pílula de farinha, surte efeito e a pessoa automaticamente sai bem. Para que o princípio da sugestão funcione, a credibilidade tem que ir além da expectativa. Ou seja, além dos limites normais, a pessoa tem que crer que é possível. E esse tipo de assunto sempre me leva a falar sobre os milagres. Eu sempre lembro das palavras do Mestre Jesus, quando ele curava alguém, ou quando ele fazia um milagre, ele sempre dizia: "A tua fé te curou." E não era qualquer pessoa que alcançava os milagres, né? Percebam que eram pessoas que tinham uma fé
além do normal, além das diversas pessoas que estavam na multidão. Eu lembro da mulher do sangramento, do paralítico, do soldado que teve a cura da sua filha em casa, né? Que disse: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Ou seja, no caso, a minha filha será curada. Então, mesmo à distância, obteve a cura. E Jesus sempre dizia: a tua fé, a tua fé. Então, o princípio da sugestão também funciona de acordo com a credibilidade de quem está recebendo. Nosso vídeo de hoje fica por aqui. Eu me chamo Edgar Rafael e hoje nós refletimos sobre o princípio da sugestão. Espero que você continue sua caminhada de aperfeiçoamento, autoconhecimento e estude mais sobre esses conteúdos. Se você gosta do nosso conteúdo aqui do canal, você pode ajudar como? Se inscrevendo no canal, deixando o like e deixando sua opinião aqui nos comentários. Vamos estudar juntos e isso vai fazer com que continuemos a produzir mais vídeos e refletir e filosofar sobre esses assuntos. É sempre um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Tchau!